Amém? Bom dia, a paz do Senhor. Eu sei que vocês não gostam muito, já que o Reinaldo já mandou dar a mão hoje. Inclusive hoje é aniversário dele, tá, irmão? Parabéns pra você nessa data que... (42, 43? 42. Eu e o Reinaldo, nós somos amigos de infância, tá, irmão? Nós fizemos prezinho junto. Ele era mais bagunceiro do que eu, tá? A mãe dele achava que eu era o mais bagunceiro, mas era ele, tá bom? A mãe dele achava que eu que levava ele para o mau caminho. Mas os dois eram só por Jesus Cristo, tá bom? Mas nós louvamos a Deus pelo pastor Reinaldo, pela sua casa, pela sua família. Sua vida é muito preciosa, Reinaldo, tá bom? Essa semana nós comemos alguma coisa junto. Compra uma camisa bonita para ele que ele gosta. Se você quiser dar um presente para ele também, está recebendo, tá, irmão? Querido, abre comigo a tua Bíblia, por favor. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 11. Essa semana eu orava e perguntava para o Senhor assim: Senhor, o que eu vou falar esse domingo? Sempre a gente faz isso. E aí o Senhor me respondeu assim: fala do que você está falando, né? Fala do que você está falando. E tem uma coisa que eu tenho falado nesses dias. Essa semana eu falei isso algumas vezes, e eu quero falar sobre isso essa manhã. Que o Senhor nos dê graça, Ele venha sobre nós com a revelação dEle, com a sabedoria dEle. Talvez você pense assim: essa palavra acho que não é uma palavra muito espiritual, é uma palavra mais psicológica. Mas, querido, a Bíblia fala de muitas coisas, a Bíblia fala de tudo. A Bíblia é o livro da vida, ela fala sobre a vida. E se de alguma maneira ela colaborar para que você viva em abundância, viva de acordo com os padrões da palavra, isso é proveitoso. Existe uma coisa muito ruim na vida do ser humano, ruim entre aspas, nós vamos entender isso aqui agora. Uma coisa chamada crise. Você já ouviu alguém dizer assim: eu acho que eu estou em crise. Eu estou em crise. O casamento está em crise. Por que um casamento entra em crise? Porque uma das partes, ou ambas as partes, não está entendendo o seu papel, o seu momento, o seu papel, qual deveria estar sendo a sua função, como ele deveria estar se comportando. Então, o que é uma pessoa em crise lá no trabalho? É uma pessoa que trabalha no comércio, mas não sabe mais se a vocação dela é o comércio. Uma pessoa que trabalha na saúde, mas não se sente mais bem no ambiente da saúde. Então é uma pessoa que está em crise. Ela está num lugar, mas ela não se sente bem naquele lugar. Ela está se sentindo incomodada, desconfortável. Isso é uma crise. E crises, querido, é um momento que você não está avançando. Enquanto você estiver vivendo uma crise, você não está avançando. A crise, uma forma de entender também, é quando você está indo por um caminho, você chega numa bifurcação, para não falar encruzilhada. Mas encruzilhada não tem nada a ver, tá, irmão? As pessoas às vezes fazem algumas coisas na encruzilhada, mas encruzilhada é uma cruz, né? Uma forquilha ali, você tem várias opções de destino. Então, uma forma de entender crise é quando eu chego numa encruzilhada, numa rotatória, e eu me pergunto assim: eu não sei para onde eu tenho que ir. Para onde que eu tenho que ir agora? É por isso que a gente fala assim: me deu um norte. Quando a gente fala assim: me deu um norte, é porque diz assim: agora eu sei em que direção avançar. E por que é norte, né? Porque é para ir para frente. Porque o sul, tá certo, né? Norte, tá certo, né? Que às vezes eu esqueço da Rosa dos Ventos. Ali no Kaique tinha uma lá embaixo. O William estava tocando teclado ali, ele fez Kaique também. Mas você está me entendendo, querido? Senão eu começo a bagunçar aqui o assunto e te atrapalho você entender. A nossa ideia aqui com essa mensagem se caso você esteja, ou em algum momento da sua vida você se encontrar numa crise, você tenha condições de sair dela.
Quando a Bíblia fala, conhecereis-vos a verdade e a verdade vos libertará, essa libertação não é só para quem está lá no vício do álcool, da droga, ou qualquer outro tipo de vício ou de escravidão, mas toda a verdade das Escrituras, ela tem um poder de te libertar de uma crise, de fazer você ser desatado, para você avançar. E alguém pode, como eu já disse no início, alguém pode dizer assim, essa mensagem não é muito espiritual. Ela é muito espiritual, porque quando Cristo ressuscita Lázaro dentre os mortos, a ordem de Jesus é: Lázaro, vem para fora. O Senhor da vida, Cristo Jesus, dá uma ordem contra a morte e diz: Lázaro, sai para fora. E Lázaro ressuscita, amém? Lázaro ressuscitou. Mas Lázaro saiu lá fora bonitão, dano mortal? Não. Lázaro saiu como para fora? Igual uma múmia, todo enfaixado. E como é que uma múmia anda, irmão? Uma múmia sai correndo, pulando? Não, uma múmia anda. A Bíblia fala que ele estava atado em faixas, então a mobilidade dele estava comprometida. A capacidade dele de avançar estava comprometida. E Jesus dá uma outra ordem, agora não mais para a morte. Agora Jesus dá uma ordem para quem estava ali ao redor. Jesus diz assim: desatai-o e deixai-o ir. Desatai. Então nós entendemos a partir desse texto que a obra da salvação na nossa vida, ela tem duas etapas: da morte para a vida. Lázaro vem para fora, ele ressuscitou dentre os mortos, agora ele está vivo, ele não está mais morto, só que ele ainda está envolto em faixas, ele está preso a uma série de coisas do qual ele precisa ser solto, liberto, para ele poder viver de forma plena. Eu e você, o que as pessoas por aí fora chamam de crença limitante, trauma, sei lá, visão reduzida, tudo isso são coisas que atrapalham o seu desenvolvimento, o seu avançar, a sua caminhada. Você já é um convertido, você já veio da morte para a vida, cada um de nós, mas agora eu preciso, a cada momento da minha vida, eu preciso ser liberto de muitas coisas, eu preciso me destravar de muitas coisas, eu preciso vencer muitos traumas, muitas crenças limitantes, muitos complexos. Nós precisamos vencer. Todo ser humano tem um grau de adoecimento na alma: rejeição, ciúmes, comparação, competição. Todo ser humano tem um grau, seja ele pequeno ou grande, de adoecimento na alma. E o que é maturidade? E inclusive maturidade cristã: se tornar um ser humano curado, se tornar um ser humano que conhece quais são as suas limitações, as suas fragilidades, os seus traumas, os seus complexos, e ele já aprendeu a administrar aquilo, ou a lutar contra aquilo, a reconhecer a sua deficiência e dizer assim: eu sei, aqui dói, né? Aqui incomoda, aqui tem uma ferida, tomara que tenha uma cicatriz, tomara que essa ferida não sangre mais. Sabe aquela pessoa que, se alguém toca num assunto, ela se ofende, e ela briga, esbraveja, porque está sangrando ainda. Se toca no determinado assunto que ela se ofende. Eu já falei disso aqui um tempo atrás. Tanto é que os antigos, ele não falava assim, machucou, ele falava assim, ofendeu, né? Ofendeu a carne, ofendeu. Um machucado eles chamavam de ofensa. Então, o mesmo que nós damos um nome para um machucado na carne, as pessoas mais antigas usavam o termo ofendeu, porque quem se ofende é sinal de que é uma pessoa ferida. Pessoas curadas não se ofendem, elas são curadas. Você pode falar, ela não se ofende. Posso dar um exemplo? Todos nós aqui tem algum defeitinho físico. Cada um de nós aqui. A Tati e o Léo tiram sarro do meu dedo, que meu joia é assim, esse meu dedo aqui é quebrado. Se você me ver na academia, eu faço, esse dedo fica levantado, não tem jeito, esse dedo é quebrado.
E nem é um defeito físico que eu nasci com ele, eu adquiri ele no meio da trajetória. Tem uns que a gente nasceu, a orelha, a boca, nariz. E tem gente que já é curado. O cara já é curado com a orelha que ele tem, com o nariz que ele tem, com a boca, com o olho. Eu tenho a boca grande, a vida inteira me zoaram que a boca é grande. O pessoal fala assim: ah, colher, a escumadeira diz que era a minha colher. E o que é o segredo? A gente já ensinava para as crianças desde pequeno: se você não ligar, eles param de zoar. Não é o segredo? Se você não ligar, eles param de zoar, perde a graça. Agora, se você se ofender, se você pegar na partida, aí que a turma, né? Então eu não ligo, eu já acostumei desde pequeno, eu não me incomodo. Pode zoar, que a boca é grande, que isso e que aquilo. Ah, se tem uma coisa que eu acho que é um trauma, sim, um trauma não, né? Mas uma coisa que eu luto contra é peso. Por quê? Fui jogar bola aqui no Kaique um dia, William, e caí no time sem camisa. Tirou seu time sem camisa. Aí fui correr, as meninas na arquibancada: esqueceu o sutiã. Falei: não, então tem que dar um jeito nesses negócios aqui para, né, resolver esse problema. Vocês dão risada, mas é verdade. Eu estou tentando te ajudar, querido. Eu estou tentando tirar você de crises, de coisas que te incomodam, coisas que faz você sair do seu equilíbrio, coisas que faz você sair do seu foco. Eu estou tentando te ajudar. Mas vamos para a Bíblia, que eu acho que vai ficar um pouquinho melhor. Vamos lá. Paulo diz assim, nesse capítulo maravilhoso, ele diz assim: ó, quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Qual que é a intenção da nossa mensagem de hoje? Do que nós estamos falando nesses dias? Entender as etapas da minha vida. A vida é feita de etapas. Quais etapas são essas? São chamadas de faixa etária. São etapas da vida. A gente nasce, passa pelo período da infância, que é até os 12, 13 anos. Depois desse período vem a adolescência e a juventude, que vai até os 20 anos, conforme a pesquisa que eu fiz aqui. E a partir disso é a idade adulta, até os 60 anos. É interessante que a idade adulta demora 40 anos, né? É uma geração. A idade adulta dura 40 anos, e a partir disso, a partir dos 60, 65, 60 e poucos anos, é considerada a velhice. Então, antes de você ficar bravo, você que já tem 60 e falar assim: ah, eu fui na igreja hoje para o pastor me chamar de velho. Irmão, por favor, não sou eu. É a faixa etária, e tudo bem, não tem nenhum problema nisso. Até se você entender a sua etapa e dizer assim: eu posso até ser velho pela Organização Mundial de Saúde, pela OMS, mas eu quero ser um velho igual Caleb. Eu quero ser um velho vigoroso. Amém? Mas isso aqui é lá para o final. Só estou adiantando para você não ficar bravo comigo, de repente sair no meio do culto e não pegar a mensagem até o final. Mas o interessante é eu entender as etapas da minha vida. Paulo está dizendo assim, ó: quando eu era menino, eu falava como menino, pensava como menino e agia como menino. Normal, eu era menino e agia como menino. Só que agora eu me tornei homem, e eu preciso agir como... Esse é o entendimento que eu e você precisa ter. Eu preciso ter o comportamento de acordo com a etapa que eu estou vivendo. Se eu sou menino, sou criança, tem mais é que brincar, se divertir. Essa é a fase do menino. A hora que passar essa fase, é a fase das responsabilidades. A gente sabe que tem muito homem que se casa e quer continuar vivendo como solteiro. A garotada gosta de jogar bola? Gosta, mas agora você vai diminuir o tanto que você joga bola na semana. Talvez 1 ou 2 vezes na semana, não sei. Cada casa é uma casa. Opinião minha, diz eu, não o Senhor. Eu acho que todo homem tem que chegar uma hora que ele tem que dar o videogame dele para uma criança.
É uma opinião minha, tá? Pode alguém não concordar, porque tem homem que ele compra o videogame depois que ele é velho, né? Era o sonho dele, ele vai lá e compra o videogame. Tá, tudo bem se ele souber fazer aquilo de forma equilibrada. Às vezes ele brinca com o filho, brinca com o sobrinho. Só que a gente sabe que podem haver desequilíbrios. Já era para a pessoa estar lá focada em trabalhar, em cumprir suas responsabilidades, e ele está lá preso no tal do tigrinho, preso no Free Fire, no Fortnite, sei lá, acho que Fortnite não, já é de criança, né? É o Free Fire que é o... Qual que é o marvado aí? Roblox, sei lá. Para mim dizer isso é fácil, porque eu nunca joguei videogame, irmão. Para mim é fácil, eu sei, cada um tem uma luta, cada um tem uma dificuldade. Eu nunca joguei videogame. Na nossa época, para jogar videogame, você tinha que pagar 1 hora na locadora. Para jogar Nintendo, jogar Top Gun, era, como é que chama aquele um da corrida lá, o Top Gear? Então, e quando a gente não tinha dinheiro para pagar a hora, nós ficava atrás de quem comprou a hora, assistindo o cara jogar, né? Nem era FIFA, o futebol, nem lembro como é que era o nome. Então, eu nunca fui de jogar videogame. Até porque meu pai era aquele cara que falou assim: não, eu vou tirar esse moleque da rua e vou colocar ele para trabalhar. Então eu com 13 anos, eu trabalhava numa empresa. Eu fico pensando, eu vejo as crianças de 13 anos, meu irmão. Com 13 anos eu trabalhava numa empresa. E esperou eu fazer 14 e já registrou minha carteira, que na época podia. E antes que você pense assim, o pastor está contando vantagem. Isso me adoeceu, querido. Um pouco, foi bom, mas me adoeceu também. Eu me esforço para não ser um cara chato, porque eu queimei etapas da minha vida. Eu queimei etapas da minha vida, e é isso que eu quero falar para você. Não queime etapas da sua vida, não queime etapas da vida do seu filho. Evite dar celular para o seu filho o quanto você puder. Evite. Não deixe seu filho criança falar de namoro, conversar com o menino. Não deixe, ele é criança. Criança não fala de namoro. Não adultize as crianças. Não faça isso, isso é um crime contra a vida dela. Você está queimando etapas da vida dela. Se você queima a etapa de uma criança, você prende ela naquela etapa da vida dela. Daqui a pouco ela é adulta, mas como aquela etapa foi queimada, não houve um processo de maturidade saudável, ela vai ter crises de identidade, vai ser uma pessoa adulta, que tem comportamentos, algumas vezes tem crises de comportamento de criança, e isso vai demonstrar uma falta de maturidade, vai demonstrar a falta de um ser humano consciente das etapas da vida. Eu vivi essa etapa, foi muito bom, mas foi uma etapa que já passou. Eu estou me esforçando para não bagunçar muito, para ficar claro. Mas isso acontece na idade. E você vê muito crente também falando assim: nossa, aquela época lá de 2000. Irmão, 2000 passou, querido. Foi bom, acrescentou, edificou, amém. Mas nós já estamos em 2026, irmão. Nós já estamos em fevereiro de 2026. Se conecte com o hoje, com o agora. E nós vamos caminhando aí, eu vou tentando embasar tudo que eu estou falando nas Escrituras. Interessante que o mesmo texto que o apóstolo Paulo fala que ele tem uma clareza das etapas da sua vida, ele fala sobre visão, sobre revelação, porque em cada etapa da sua vida muda a maneira como você enxerga as coisas. Coloca o versículo 12 para mim, por gentileza. O versículo 12 ele diz assim, porque agora vemos. Primeiro ele diz: eu era menino, agia como menino. Depois que eu me tornei homem, eu deixei as coisas de menino. Tem algumas coisas de menino, aquela história da quinta série que não sai, né? Fala assim: sai quinta série em nome de Jesus. Vamos, fala aí. Sai quinta série em nome de Jesus. Coisa de menino, coisa que passou.
E depois que ele fala disso, da questão do comportamento, ele fala da visão. Quando eu mudei a etapa da minha vida, a forma de enxergar as coisas mudaram. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então também conhecerei, como também sou conhecido. Aqui ele entra no quesito revelação. E a sua revelação das coisas mudam de acordo como você avança, como você chega mais perto. Se você chega mais perto, a tua visão é outra. Você que está aí lá no fundo, tem uma visão dessa garrafa. Eu que estou aqui mais perto dela. Então por isso que é importante cumprir as etapas e avançar. Abre para mim, por favor, Salmo 118, versículo 24. Esse texto aqui parece ser só um salmo bonito, que a gente repete, mas ele fala de algo muito importante, está dentro do que eu estou dizendo aqui. Ele fala sobre contentamento, satisfação. Pessoas curadas, pessoas bem resolvidas, são pessoas satisfeitas, contentes. Pessoas que têm crises de identidade, pessoas que não têm a sua identidade bem definida, bem resolvida, elas não são satisfeitas. Nunca está bom. A companhia não está boa, o lugar não é bom, o carro que tem não é bom. Minha filha não está aqui, eu vou dar esse exemplo. Eu e a minha esposa nunca achou interessante pessoas que falam mal do bairro, da cidade onde mora. Está errado. Essa Cambé é ruim demais. Essa Rolândia é ruim demais. Essa Londrina é ruim demais. Esse bairro é ruim demais. Está errado, querido. Você está lá, você é um homem, uma mulher de Deus, você é um profeta, você está ali para declarar bênção, para transformar aquele lugar. Você tem planos, projetos para ir para a Europa, amém. Só que pela Bíblia, você só vai para um lugar maior se você for fiel no lugar menor. Você tem vontade de um dia conhecer outros lugares, lugares de maior desenvolvimento? Amém. Mas para isso não precisa amaldiçoar onde você está hoje. Você trabalha numa empresa pequena e você projeta trabalhar numa empresa mais estruturada? Amém, glória a Deus. Mas não amaldiçoa o lugar que você está. E esses dias a minha filha fez um comentário sobre Cambé. Ela falou: eu não gosto de Cambé. Alguma coisa assim, nesse sentido. Por causa da questão de Londrina, que as amigas da escola mais moram em Londrina. E eu não sei como eu corrigi ela, mas eu falei assim: filha, o papai não quer mais que você fale isso. O papai e a mamãe nunca gostou de pessoas que falam mal de onde vive, de onde mora. Abençoe a cidade que você está vivendo. Se o Senhor tiver outros lugares para você, amém. Mas no padrão bíblico, você só entra em lugares maiores se você honrar os lugares menores aonde você está. E aqui o salmista ele faz uma declaração de contentamento. Ele fala assim: esse é o dia que o Senhor já fez, eu vou me alegrar e regozijar nele. Querido, esse é o dia, pastor Reinaldo, com 42 anos, amém, esse é o dia, eu estou feliz, com 42 anos, eu não estou sonhando assim igual, se eu tivesse 18 anos, com a cabeça que eu tenho hoje, não é o que as pessoas falam e postam. Não, querido, porque se você estiver pensando nos 18 anos, você não está feliz com o hoje, você está pensando nos 18 anos, e a molecada com 18 anos querendo ter 30, ou sei lá, com 10 querendo ter 18, a pessoa está vivendo hoje com saudade do passado, ou com ansiedade. Isso é crise, querido. Você está vivendo hoje pensando no que já passou, ou pensando no que ainda vai chegar. Isso é crise. Você não está saindo do lugar, você não está vivendo hoje. A mensagem que eu estou pregando é muito simples. Eu estou dizendo para você: viva o hoje, o agora. Olha para essa esposa que você tem e fala: obrigado, Jesus, por essa esposa que o Senhor me deu. Olhe para esses filhos que você tem e fala: obrigado, Jesus, por esses filhos que você me deu.
Olhe para a casa que você mora e diga: Jesus, obrigado pela casa que eu moro. Olhe para o carro que você tem e diga: Jesus, obrigado pelo carro que eu tenho. Ai, pastor, mas eu tenho vontade de trocar. Amém. Mas enquanto você estiver com esse, dá glória a Deus por esse. Um dia um cara me perguntou: sabe qual que é o melhor carro que tem? Eu, moleque novo, bobo. Perguntei: qual? Ele falou: o seu. O melhor carro que existe é o que você tem, é o que te carrega. Duro é quando você tem que empurrar ele, né? Mas o melhor carro que existe é o seu. Você está andando na rodovia lá, é o teu carro, é o melhor que tem, irmão. É o que você tem, é o que é seu, é o que o salmista está falando. Esse dia é o melhor dia da minha vida. É hoje. Foi o dia que Deus me deu, eu estou vivendo hoje. O amanhã não volta mais. O amanhã, o ontem não volta mais. O amanhã ainda não chegou, então eu vou viver o hoje. Eu vou me contentar com o hoje, com o agora. Eu disse isso para minha esposa, que eu estou pregando aqui para você, e eu sou um cara ansioso. Eu brinquei ontem, o pessoal foi brincar de bingo lá. Eu falei: não vou brincar de bingo não. Eu vou ficar com pressa de acabar a cartela logo. Então eu evito que me destrava a minha ansiedade. Eu tento evitar um pouco. Qualquer coisa é um exemplo simples, mas é verdade. E eu sou ansioso, eu sou agitado, eu tenho pressa para tudo, irmão. Eu tenho pressa para tudo. Se eu chegar numa fila, eu já fico agoniado, eu já quero empurrar quem está na minha frente, mas eu não empurro. E esses dias eu falei para minha esposa: eu acredito que foi o Senhor que ministrou no meu coração, e agora eu estou lutando contra essa fala. Eu com pressa de chegar, de ir, de fazer, de voltar. E o Senhor falou comigo: por que você está com pressa? Tudo que você precisa está aí com você, dentro desse carro. Sua esposa, seus filhos, tudo que você precisa está aí. Você está correndo atrás do quê? Do que nós estamos correndo atrás, irmão? O que eu preciso está aqui em volta de mim, está aqui dentro da minha casa. E às vezes eu vivo correndo atrás de coisas que depois você está correndo atrás do vento, não é a expressão? Então a intenção dessa palavra aqui é você ser uma pessoa que se entende no hoje, no agora. Eu sei o momento que eu estou vivendo. Se eu estou solteiro, igual os meninos aqui, aproveite a solteirice. Tem coisas que só solteiro pode fazer, tem coisas que o casado não pode fazer mais. Se eu sou jovem, se eu sou adulto, se eu sou velho, viva o hoje, viva o seu hoje. O hoje que você tem, o dia que o Senhor te deu. Viva esse momento. Coloca lá para mim, por favor, Joel, capítulo 2, versículo 16. A Bíblia, em diversos momentos, ela engloba todas as faixas etárias. A Bíblia entende e respeita que o ser humano tem etapas da vida diferentes. Aqui em Joel 2, o texto diz assim: congregai o povo, santificai a congregação. Então quando ele fala da congregação, ele está falando do todo, do genérico. Depois ele vai especificar. Então uma igreja boa não é uma igreja feita só de jovens. Talvez você já tenha visto, uma igreja só de jovens não é uma igreja boa. Uma igreja boa é uma igreja onde tem crianças, jovens e velhos. Uma igreja boa, a congregação bíblica é a congregação que tem os que mamam, que tem os jovens e que tem os cabeça branca. Dinael está aí? Não, foi embora. Te amo, Dinael, nosso cabecinha branca. Tem irmão, o Romualdo está ali, meu cabecinha branca, meu pedreiro, nosso pedreiro. Tem uns que ficam com a cabeça branca mais cedo, né, André? Tem uns que ficam com a cabeça branca. O irmão Valtinho ficou com a cabeça branca, acho que com 30 anos de idade, não é, Rebeca? Irmãos, esses irmãos que eu estou falando são meus amigos, tá? Assim, nossa, o pastor fica constrangendo os irmãos. Eles falam dos meus defeitos também, entendeu? Então, estou devolvendo. Mas o que eu estou querendo dizer, querido? Uma igreja saudável é uma igreja que tem crianças, jovens e velhos. É uma família.
é uma congregação, e esse texto fala isso: congregai o povo, santificar a congregação, ajuntai os anciãos, os cabeça branca, os anciões, né? E talvez você fale assim: o pastor falando assim, cabeça branca. Quando a Bíblia chama de as cãs, né? As cãs é cabeça branca, tá? Reunir os filhinhos, os que mamam. Chama o noivo da sua recâmara. Ela está falando das 3 etapas da vida: a velhice, ou a melhor idade, a tenra infância, a infância, que é ainda os que mamam, e o noivo, o que está se casando. E o que está se casando é o que está da idade do jovem para a fase adulta. Então está chamando todo mundo, é uma convocação para toda a congregação: o ancião, os que mamam e os jovens. Aí dá um pulo aí para o versículo 28, por favor, de Joel 2. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda, mais uma vez, toda a carne, genérico, geral, agora específico, os filhos e as filhas profetizarão, os velhos, o que a Bíblia está falando aqui? Então tem velhice, irmão, não adianta você ficar bravo com esse termo, porque esse termo existe, e você vai chegar lá, graças a Deus, né? Graças a Deus nós vamos chegar lá. Vossos velhos sonharão, e os vossos jovens. Tem uma hora que eu fico com inveja dos idosos. A hora que eu chego no shopping, que eu vejo as vagas mais perto da porta, escrito verdade, irmão. Eu falo assim: rapaz do céu, a carteirinha dos 60 anos aí nessa hora, na hora de pagar passagem, né, no ônibus. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e os vossos jovens terão visões. Ele está falando aqui da necessidade de ter as 3 faixas etárias, ou 4, dentro da congregação, porque cada um tem uma movimentação, cada um tem uma importância. Os velhos precisam ouvir os jovens, e os jovens precisam ouvir os velhos. E esse é o contexto do avivamento, quando o coração dos pais se converte ao coração dos filhos, e quando os filhos se convertem ao coração dos pais, quando há uma convergência geracional. Por que às vezes a gente não consegue se comunicar com a próxima geração? Porque houve um rompimento geracional, houve uma quebra de gerações, e isso é ruim, porque daí a gente não permite que a geração nova, ou a próxima geração, aprenda com as experiências da geração anterior. Então eu já disse isso aqui alguns dias atrás. Lembra quando eu falei dos 30 anos, quando eu falei para os jovens se submeterem aos mais experientes, aprender, ouvir? Você vai fazer alguma coisa que você nunca fez? Pergunte para alguém que já fez, pergunte para alguém que tem experiência naquela área, pergunte para alguém que tenha vivência, experiência. Isso vai ser bom para você. Coloca para mim, por favor, Provérbios 2:26, um texto conhecido. A criança precisa ser ensinada, precisa ser protegida. Criança não cresce igual o capim, por conta própria. Criança precisa ser protegida, ensinada. Então, se você tem lá seu filho que está lá no Kids, lá, e eles estão sendo ministrados, estão sendo ensinados, faça a sua parte. Já falei e repito, evite o máximo de dar o celular. Monitore o que ele assiste. Proteja, porque a criança precisa ser ensinada. É um dever nosso. Provérbios 2:26. Ensine a criança no caminho. Está errado, não tem? Então acha esse que eu estou falando. Ensine a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho,
não se desviará. 2:6, 22:6, está invertido então, né? Eu falei 2:26, eu vou até corrigir aqui já, para não ficar errado aqui. Amém? Ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Mais uma vez o texto fala das duas etapas, e lá no início tem que ensinar, para quando ele vier a ficar velho, ele não se desviar do caminho. Abre para mim, por favor, Eclesiastes 12. Aí eu acho interessante que alguns falam assim, né? Ah, pastor, mas a Bíblia fala, e esse texto, depois é o texto do Salmo 90, esse texto fala alguma coisa também semelhante. A Bíblia fala que a velhice é só enfado e canseira. Irmão, a Bíblia fala isso sim, só que não é só isso que a Bíblia fala sobre a velhice. Não é só isso. Ela fala isso, é uma realidade sim. Já não temos mais o mesmo vigor, temos alguma limitação, mais cuidado com a saúde. Cuidado com a saúde é ainda mais. Só que não é só isso que a Bíblia fala sobre a velhice. Esse texto diz assim, ó, nós vamos ler o capítulo inteiro de Eclesiastes 12. Lembra do teu Criador nos dias da tua? A criança precisa ser ensinada. O jovem precisa lembrar do Senhor com temor. Por quê? A juventude é uma fase de semeadura. O que você semear agora, enquanto jovem, você vai colher na sua fase adulta. Semeie. Vocês foram lá, ficaram lá em adoração, intercessão, vocês estão aqui agora pela manhã. Isso é semeadura de adoração e intercessão. O texto que o André leu aqui, 1 Coríntios 15:58, sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho nele não é em vão. Então os jovens que estão aqui trabalhando, o Cadu, cadê o Cadu? Não sei se ele foi embora, estava lá e ficou aqui no teclado, nas 6 da manhã aqui. Eles estão semeando, eles estão trabalhando no reino, eles vão colher. A juventude é um tempo de semeadura. Semeie santidade na sua juventude. Faça um compromisso de um namoro em santidade. Vocês vão ver o tanto que vocês vão colher. Semeie honra, honrando seus pais. Semeie honra, e vocês vão ver o quanto vocês vão colher de prosperidade. Porque honra é uma semente de prosperidade. Aquele que honra, a honra abre portas para a prosperidade. Então, se na sua juventude você falar assim, cara, eu tenho vontade de fazer o que esses meus amigos fazem, eu tenho vontade de fazer o que as pessoas no mundo fazem, mas eu não vou fazer, não porque eu não tenho vontade, mas por honra aos meus pais. Eu vou dizer aqui, eu sei que não é muito popular, mas eu vou dizer, eu não gosto de tatuagem. Se você tem, eu não me incomodo, é em você, não é em mim. Eu não gosto. Para gastar 300, 500 conto, 200 conto numa tatuagem, eu preferia dar de oferta ou ajudar alguém que está precisando. Sou eu, tá, irmão? Eu sou meio careta. Eu já falei para o meu filho assim, meu filho pode ser que ele goste. Eu já falei para ele assim, se você quiser me honrar, eu gostaria que você não fizesse. Talvez ele até tenha vontade, mas eu pedi para ele, vai fazer 18 anos. Se você quiser me honrar, é uma coisa que eu gostaria que você não fizesse. Você está entendendo, querido? Eu não evito de dizer as coisas que eu acredito. Se você tem, eu não me incomodo. Você vem perguntar para mim, ai pastor, eu posso fazer? Se você está perguntando, você já quer fazer. Se eu falar não, você perigo você trocar de igreja para fazer, ou desviar. Então, melhor, irmão, quer fazer, faz. Vai mudar o que na sua vida? Está te faltando alguma coisa no seu corpo? Está faltando alguma coisa? É um desenho no seu corpo que vai te fazer se sentir melhor, irmão. O Cristiano Ronaldo disse que ele não colocaria um adesivo numa Ferrari, porque não está faltando nada, já é um carrão. Mas por favor, eu não estou te discriminando, não tem nenhum problema com isso, isso não me incomoda em nada, não muda nada entre você e eu. Só que é uma coisa que eu acho que não tem necessidade nenhuma, não está me faltando nada, Deus não me fez faltando nada. Do jeito que Deus me fez, eu estou satisfeito. Aí alguém pode falar assim, ah pastor, mas você colocou cabelo. A falta de cabelo me incomodava. Então tudo bem,
Não tem nenhum problema. Eu estou dizendo algo para você, para abordar assuntos às vezes que as pessoas não gostam de abordar. Amém? Tem ceia ainda hoje, mas vamos lá. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias maus e cheguem os anos dos quais diga, não tenho neles. O Salmo 118 diz assim: esse é o dia que o Senhor já fez, eu estou feliz nele, eu tenho prazer nele. E esse texto diz assim: lembra-te do Senhor nos dias da tua mocidade, antes que chegam os dias que você diga assim, eu não tenho mais prazer nos meus dias. Então o que é essa velhice que a Bíblia está falando? Que são dias que você não tem mais prazer. Mas ainda que você chegou a uma certa idade e você tem prazer nos seus dias, você é jovem. Se você tem prazer nos seus dias, ainda que a idade chegou para você, você tem um espírito jovem. Porque você tem prazer nos seus dias, você está feliz. Você agora é avó, você agora é avô, você agora mudou a etapa da sua vida, mas você tem prazer neles. Você não está frustrado, você não chegou um velho frustrado, uma velha frustrada. Você está feliz, você viveu cada etapa da sua vida como deveria viver. Pode seguir para mim, por favor. Antes que se escureçam o sol, a lua, as estrelas, o esplendor da tua vida e tornem a vir as nuvens depois do aguaceiro. No dia em que tremerem os guardas da casa, os teus braços se curvarem. Meu pai está com 81 anos, eu olho meu pai foi pedreiro. Meu pai, o braço dele não tem mais massa muscular, está um bracinho murchinho, caído. E eu vou dizer aqui para os irmãos aqui, tá? Academia não é vaidade, pode ser, mas não é. O segredo da longevidade é preservar a massa muscular. Se você quer permanecer mais tempo jovem, preserve a sua massa muscular. Corrija o hábito de comer mais carboidrato do que proteína. Coma proteína. Coma a quantidade de proteína necessária para o seu corpo diariamente. E é proteína, tá? Ai, agora o pastor ficou fit. Não, eu estou falando do que o texto está dizendo. Os teus braços se encurvarem, perderem a força. Você está deixando a velhice chegar mais rápido. Ela está se antecipando na sua vida, porque você não está preservando a sua massa muscular. Outrora fortes, os braços que eram fortes, agora está murchinho, sem força. As tuas pernas, eu ouço alguns irmãos falando assim: ai, não pode comprar sobrado, porque fica velho e não consegue subir escada. Misericórdia, irmão, você acha que vai ficar um velho que não consegue subir uma escada? Fala assim: eu vou ficar um velho que posso morar no sobrado, consigo subir escada, consigo subir no ônibus, em nome de Jesus. Deus tenha misericórdia de nós. As pessoas: ai, sobrado é ruim porque fica velho, apartamento é ruim porque fica velho. Meu Deus, irmão, só se for uma infelicidade. Mas você ficar um velho que não conseguir subir uma escada, misericórdia. As tuas pernas e cessarem os teus moedores da boca. Sabe o que é o moedor da boca? O dente. Às vezes, ainda bem que tem um implante, né? Só que naquela época eles não tinham as condições de higiene que a gente tem hoje para preservar os dentes, ou questão de vitaminas e uma série de coisas. Cessares os moedores da boca por serem poucos. Ficou ali às vezes só o... Como é que o pessoal fala? Só ficou o zagueiro. E se escureceram os teus olhos nas janelas, e os teus lábios, quais portas da rua se fecharem. E o texto é muito poético, mas também é muito verdadeiro. No dia em que não puderes falar em alta voz. Você já viu uma pessoa de idade com a vozinha fraquinha, não consegue mais dizer, uma voz vibrante, forte? Te levantares a voz das aves e todas as harmonias, filhas da música, te diminuírem. Como também quando temeres o que é alto, e te espantares no caminho, e te embranqueceres como floresce a amendoeira, e o gafanhoto te for por um peso. Quando um gafanhoto que é levinho for pesado, e te perecer o apetite,
porque vais à casa eterna, e os pranteadores andem rodeando pela praça. Antes que se rompa o fio de prata, e se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Eu às vezes, querido, eu vejo os crentes assim, desesperados diante da morte, como se a gente não soubesse que o nosso corpo é um pó, e que um dia, se o Senhor Jesus não voltar antes disso, nós vamos voltar. É por isso que talvez eu baguncei aqui um pouco a mensagem, desculpa se eu falei alguma coisa que não te desagradou, aproveita o que é bom. Mas a ideia é que a verdade das Escrituras te tire de crise. O dia que você estiver diante de um ente querido seu que faleceu, você vai dizer assim: o que a Bíblia fala é verdade. Do pó veio ao homem, e ao pó. Mas é meu pai, é meu irmão, é um ente querido, mas essa verdade, todos nós seres humanos estamos sujeitos. O nosso corpo é perecível, o nosso corpo é cometido por enfermidades, por acidentes, e ele não suporta. Então o escritor de Eclesiastes está dizendo: olha, lembra do Senhor no dia da tua juventude, tá jovem, tá vigoroso, tá cheio de vida. Lembra-te do Senhor, porque essa etapa vai mudar, vai chegar a velhice, vai vir de uma certa forma a canseira, até o dia em que parta para a eternidade. Essa etapa faz parte da vida terrena. Não tenha crise diante da morte. O apóstolo Paulo diz em 1 Tessalonicenses capítulo 5: não queremos que vocês sejam ignorantes como aqueles que não têm esperança. É uma realidade. Pode seguir para mim, por favor. Vaidade, vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Eu acho que esse é o último, né? Ou tem mais alguma coisa aí dele? Tem mais alguma coisinha? Isso, depois vai dizer o texto que o pastor Ulisses gosta, que faltaria livros para escrever tudo que tem que escrever, mas no final lá, coloca o finalzinho para mim. No resumo de tudo, tema ao Senhor. O resumo da vida é: tema ao Senhor. Coloca para mim o Salmo 90, versículo 10 e 12. Salmo 90, versículo 10 e 12, que vai mais ou menos nessa ótica desse texto aí. O pessoal da ceia pode se preparando, por favor. Os dias da nossa vida sobem 70 anos, ou havendo vigor, 80 anos. Nesse caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente. Só um pouquinho, querido, só presta atenção comigo. O salmista, sabe quem escreveu esse salmo? Não foi Davi. Moisés escreveu esse salmo. Sabe com quantos anos Moisés recebeu a missão de libertar o povo do Egito? 80 anos. Com 80 anos de idade, Deus aparece para Moisés no deserto de Midian e fala: Moisés, é agora você está pronto, vamos embora, vamos comigo. Então o Moisés, que começou com 80 anos, está dizendo assim: a vida é 70, 80 anos, havendo vigor. O melhor deles é cansado e infácil, porque tudo passa rapidamente. Nós, coloca para mim só mais desse mesmo texto, versículo 12. E olha aí, presta atenção, aprenda essa oração: ensina-me a contar os meus dias, para que eu alcance coração sábio. Como é que eu aprendo a contar os meus dias? Valorizando o hoje, o agora. Aprenda a contar os seus dias, a fim de alcançar coração sábio. Abre para mim, por favor, Josué 14, de 10 a 12. Moisés escreveu a vida, e o pessoal gosta de citar esse texto. Pastor, a Bíblia fala que depois dos 70, 80 anos é enfado e canseiro. Não tem uns crentes cansados que falam isso? Tem, é um monte, e está aí, é verdade, é uma verdade bíblica. Só que o próprio Moisés que escreveu, o ápice do seu ministério foi aos 80 anos.
E tinha um cara aqui que era contemporâneo dele. Contemporâneo é quem viveu no mesmo tempo, no mesmo contexto, que é Caleb. Na verdade, Caleb era até mais jovem do que Moisés. Eis agora o Senhor me conservou em vida. Nós falamos aqui das pessoas da melhor idade. Diga, os da melhor idade, só eles. Diga: Jesus, obrigado, porque o Senhor me conservou em vida. Caleb está chegando aqui aos 80 anos, irmão, e está dizendo assim: o Senhor me conservou em vida, como prometeu 45 anos atrás, desde que o Senhor falou essa palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos. Caleb, o Senhor me conservou em vida, quando me fez a promessa há 45 anos atrás, e agora eu tenho 85 anos. Vamos lá, 12, versículo 12. Agora pois, dá-me este monte. Você vai falar assim: da onde que o pastor arrumou a história da casa do sobrado? Não é porque eu estou morando num sobrado agora, não. É porque Caleb, com 85 anos, falou: me dá esse monte. Eu moro nesse monte aí, eu subdesço esse monte aí, porque o Senhor me conservou com vida. É o que Caleb está falando, querido. Eu quero esse monte aí, é nesse monte que eu vou morar. Agora pois, dá-me esse monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouvistes que lá estavam os anaquins, grandes e fortes. O Senhor porventura será comigo, para eu despossar com o Prometeu. Será que é o 11 que fala aqui? Acho que foi o 11 que eu pulei. Volta no 11. Olha aí. Olha o que ele fala no 11. Eu ainda estou forte, como no dia em que Moisés me enviou. Quantos anos ele tinha lá? 40. Com 85 anos. Querido, é óbvio que fisicamente ele não estava tão forte, mas o espírito dele era jovem. Ele estava dizendo assim: é óbvio que fisicamente ele não tinha a mesma força, querido, mas no seu espírito está dizendo assim: eu estou forte como ainda no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia? Tal ainda agora para o combate, tanto para sair como para... E aqui nós queremos louvar a Deus pela vida da minha sogra. E eu sei que tem muitas outras irmãs aqui, irmãos que já têm uma certa idade. Não estou chamando a minha sogra de velha, mas que ela tem uma certa idade, ela tem. Mas eu falar para você, tem muito jovem aqui que perde para ela no vigor, tanto para as coisas da casa dela, como na fé, na espiritualidade. Toda segunda, quarta e sexta ela está aqui orando. Ela vem de ônibus, às vezes a gente busca ela ou leva, mas ela vem de ônibus para ela se virar por conta própria, vigorosa, cheio de vida, cheio de vontade de viver. E tem aí, eu ouço os caras falando assim: ai, segunda-feira, dá vontade nem de acordar, dá vontade de jogar o despertador na parede. Misericórdia, meu irmão. A hora que amanhecer amanhã, fala: glória a Deus por mais um dia. Esse é o dia que o Senhor já fez. Eu vou me alegrar nesse dia, eu vou viver ele hoje, eu vou cumprir as etapas desse dia, eu vou contar mais esse dia como um dia que acrescenta na minha vida. Salmo 90, 12. Eu vou contar esse dia a fim de que eu alcance um coração. Aí você pode perguntar para mim assim: agora eu quero ver como é que o pastor vai fazer essa ceia. Eu já tinha tramado tudo. Coloca para mim, por favor, João 12, 23 e 27. Como não entrar em crise, sabendo qual é o seu momento? Se eu sei qual que é o meu momento. Eu estava falando ontem no chá do David e da Paloma. Eu estou morando numa casa agora. Nunca lavei tanta louça morando naquela casa na minha vida inteira. Porque agora não sou eu que vou na casa dos outros comer, eles estão vindo na minha casa. Não que eles não lavam a louça também, tá, irmão? Eles lavam também. Mas eu estou lavando a louça lá, quer me dar uma crise. Eu falo assim: meu Deus, o que eu estou fazendo aqui lavando louça? Quer me dar uma crise? Eu falo assim: não, é a sua etapa, é o seu momento. É o momento agora de você receber pessoas.
Tem irmão que vai usar isso, tenho certeza. Mas assim, quando quer me dar aquela crise, o que eu estou fazendo aqui lavando louça? Eu era para estar fazendo outra coisa, andando, sei lá, correndo. Não, é o seu momento, viva esse momento. E Jesus diz assim, respondeu-lhe Jesus: é chegada a hora. Ele estava ajustado com o relógio do céu. Ele diz assim: é chegada a hora. Eu vou morrer, mas eu vim para isso. Eu estou prestes a avançar para a etapa que eu vou morrer, mas eu vim para viver isso. Esse é o meu chamado, essa é a minha identidade, essa é a minha vocação. Eu vim para viver exatamente isso. Então, ainda que não parece ser bom, foi para aquilo que o Senhor me enviou. É chegada a minha hora, a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Vamos lá. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida vai perder, mas quem a odeia, a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Agora está angustiada a minha alma, está querendo me dar uma crise. A minha alma está angustiada, está querendo me dar uma crise de ansiedade. É o que Jesus está falando. Só que ela não vai me pegar, porque eu não tenho crise de identidade. Eu sei quem eu sou, eu sei o que eu vim para fazer nessa terra. Humanamente é normal você se sentir em crise, se sentir ansioso, com medo, inseguro. Humanamente é normal. Mas as Escrituras vai dizer qual é a sua identidade, qual é a sua vocação, o que você veio fazer nessa terra. E a verdade das Escrituras, a verdade do céu sobre você, vai te tirar das crises da terra. Está angustiada a minha alma. E que direi eu? Salva-me dessa hora, me tira daqui, eu não quero viver isso. Não. Precisamente com esse propósito eu vim para esta hora. Amém? E você sabe do que nós estamos falando aqui. Nós estamos falando da morte de Jesus, o que nós vamos lembrar nessa ceia agora. Mesmo ele diante do maior medo da humanidade, da maior crise da humanidade, ele está dizendo assim: está angustiada a minha alma, está querendo me dar uma crise. Mas o que eu vou fazer? Eu vou fugir? Não adianta fugir da realidade, das responsabilidades. Eu preciso encarar as realidades e as responsabilidades. Fica de pé comigo, querido. Nós vamos orar e participar da ceia. E o que você vai orar? Diga assim: Senhor, eu não quero viver em crise. Eu não quero viver em crise de identidade. Eu não quero ser um jovem que tem comportamento de adolescente, de criança. Eu não quero ser um adulto preso lá na etapa da minha infância. Eu quero ser um ser humano curado, que vive exatamente a sua etapa, o seu propósito. Nós também não queremos ser uma igreja com crise de identidade. Nós queremos ser uma igreja que sabe por que está nessa terra, sabe qual é a sua vocação, qual é o seu momento, qual o seu dever, a sua missão. E nós te agradecemos, ó Pai, pelo teu sacrifício na cruz por nós. Te agradecemos porque mesmo diante da insegurança, do medo, da angústia, o Senhor foi muito resoluto, o Senhor foi muito convicto. E o Senhor disse: eu vim para dar a minha vida a favor de muitos. Porque o Senhor disse: se o grão de trigo caindo na terra ficaria ele só, mas se morrer produziria muito fruto. E o Senhor morreu para produzir o fruto que é a tua igreja, que somos nós. Ele veria o fruto do seu penoso trabalho. A igreja, nós somos o fruto do sacrifício de Jesus na cruz, o fruto do seu penoso trabalho.
Agradeça a Jesus pelo sacrifício da cruz na sua vida, querido. Lembra da satisfação? Quando você é uma pessoa insatisfeita, quando você é uma pessoa que não está feliz com a sua vida, aonde você mora, com quem você mora, isso é um tipo de ingratidão contra Deus, porque foi Ele que te fez. Então diga: Jesus, perdoa a minha ingratidão, perdoa a minha insensatez, perdoa a minha crise de identidade. E eu declaro nesse dia: eu sou feliz pelo teu sacrifício na cruz por mim. Eu sou feliz pela vida que o Senhor me deu, pela cidade que eu nasci, que eu cresci, que eu moro, pelos pais que o Senhor me deu, pelos irmãos que o Senhor me deu. Eu estou feliz. Obrigado, Senhor. Ainda que existem lutas, dificuldades, em todas elas eu sei que o Senhor está comigo, eu sei que o Senhor me sustenta com a sua mão forte. Ensina-nos a contar os nossos dias, a fim de que alcancemos coração sábio. Nós estamos no início de um mês, no segundo mês do ano já. Nós estamos iniciando um mês, e nós estamos diante da ceia do Senhor. E esse momento é um momento de reflexão, e um momento de eu pedir perdão pelos meus pecados, e um momento também de eu dizer assim: Senhor, eu preciso melhorar durante esse mês de fevereiro e até o final desse ano. Então faça isso, peça perdão pelos seus pecados, e reconheça onde você precisa melhorar, onde nós precisamos melhorar. E fazendo isso, venha à frente, pegue os elementos e volte para o seu lugar. De vergonha e dor, mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. O Cordeiro de Deus ao Calvário, humilhante, baixou. Sim, meu Rei. Esta cruz tem pra mim atrativo sem fim. Sim, Jesus. Porque nela Jesus me salvou. Sim, meu Rei. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Sim. Até morrer eu a vou proclamar. Sim. Levarei eu também minha cruz. Sim, Jesus. Escute, querido, presta atenção em algo. Sabe por que Jesus venceu a tentação de Satanás no deserto? Porque ele estava satisfeito. Ainda que ele estava com fome, ele estava satisfeito. Quando Satanás disse:
pede que essas pedras se transformem em pães. Ele diz: a necessidade do homem não se baseia em pão. A necessidade do homem está no que a palavra do Senhor diz. Traga para o seu coração esse sentimento de satisfação, querido. Se livre de todo sentimento de insatisfação. Traga para o seu coração esse sentimento de satisfação. Diga: obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor fez até aqui, por tudo que o Senhor vai continuar fazendo. Obrigado, Jesus, obrigado. Ainda que em alguns momentos eu me encontro em crise, me traga para dentro da tua realidade, me traga para o centro da tua vontade. Quando nós participamos da ceia, o sentimento que nós temos que ter no nosso coração é um sentimento de ações de graça. E como que eu teria sentimento de ações de graça insatisfeito com a vida que o Senhor me deu? Então, de coração sincero, diga: Jesus, obrigado. Obrigado por ter morrido naquela cruz e morrido a minha morte, e ter me dado condições de viver a sua vida. Obrigado, Jesus, pelo teu sacrifício na cruz e por todo o cuidado do Senhor para com a minha vida, em nome de Jesus. Pegue o teu cálice. Jesus, esse é o cálice da nova aliança no seu sangue, Jesus. Tu és o maior exemplo de um ser humano curado, ciente da sua missão, ciente de cada etapa, de cada momento da sua vida. Que o Senhor também nos dê essa maturidade, que o Senhor também nos desenvolva a ponto de termos consciência de cada etapa da nossa vida e da nossa missão, da nossa responsabilidade. Assim como o Senhor foi fiel até a morte de cruz, e assim nos garantiu a vida eterna, a salvação, tendo os nossos pecados perdoados e redimidos no seu sangue. Obrigado, Jesus. Nós queremos viver de maneira feliz, alegre, pela tua grande obra na cruz e pelo teu cuidado diário na nossa vida. Em nome de Jesus, nós participamos desse cálice com ações de graça no nosso coração, em nome de Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deus te abençoe, querido. Te dê um resto de domingo abençoado. Te dê uma semana cheia de satisfação e alegria no Senhor, em nome de Jesus. Se você já conseguiu se livrar desse copinho aí, colocou ele no banco, dê um forte aplauso ao Senhor. Glorifique, exalte, bendiga o nome dele, no nome de Jesus. Amém.